Jorge. Marlos Costa. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos que nos acompanham, às vezes a vida do representante da população tem essa... A gente chega numa situação como essa, onde se deve se decidir pelo que é justo ou pelo que é constitucional. E é o que hoje a gente está discutindo. A gente tem um projeto, uma mensagem de apenas 5 artigos. O artigo 1º fala que fica instituído o sistema de transporte público municipal, ou transporte complementar de passageiros. Isso fala o artigo 1º. O artigo 2º fala que serão delegadas permissões mediante processo licitatório, mas sendo facultado ao Poder Executivo conceder provisoriamente autorizações para aqueles que sejam devidamente cadastrados para participar do processo licitatório. Esse artigo 2º diz que deve fazer licitação, mas a licitação pode não acontecer. O artigo 3º diz que o Poder Executivo vai regulamentar o serviço de transporte ainda. Quer dizer, poderia regulamentar nessa lei, mas não regulamenta nada. O artigo 4º diz que as despesas decorrentes da execução dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias e suplementadas se for necessário. Esse é o artigo 4º. O artigo 5º diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação e nada mais trata. Ora, senhoras e senhores, a gente tem a Constituição da República, a Lei Orgânica do Município, legislações nacionais que estabelecem sobre a matéria. O artigo 175 da Constituição Federal estabelece que toda concessão ou permissão de serviço público deve ser obrigatoriamente precedida de licitação. Não é a licitação pode acontecer ou não, a licitação tem que acontecer. E não é diferente que o artigo 140 da nossa lei orgânica diz o seguinte, de que, no inciso 1 do artigo 140, de que as concessões ou permissões para explorar, aí fala especificamente de transporte coletivo, para exploração de serviço de transporte coletivo, atenderá à obrigatoriedade de licitação pública para ambas. E aí a gente tem uma série de problemas quando não acontece a licitação. Eu fiz uma pesquisa no site do STJ em relação a decisões sobre permissões de transporte coletivo no nosso país, onde não aconteceu licitação. E aí diz o STJ, no recurso especial 443796 de Minas Gerais, diz o seguinte, que quando existe a permissão de serviço público de transporte sem licitação, é uma violação à Constituição, a Lei 8.987/95, é uma lei nacional, que estabelece que toda concessão de serviço público ou permissão tem que ser feita a licitação toda. Lei 8.987/95. E diz ainda de que os prejudicados, numa situação como essa, onde se concede uma permissão ou autorização sem licitação, não tem direito à indenização. Ou seja, aqui foi uma disputa que chegou ao STJ, onde as pessoas que conseguiram autorização para transporte de passageiros sem licitação tiveram suas permissões simplesmente cassadas pela Justiça e não tiveram direito à indenização. O que mostra uma grave insegurança jurídica com esse tipo de lei. Então, hoje, infelizmente, essa mensagem do Poder Executivo é uma mensagem eivada de inconstitucionalidade e irregularidades e que causa insegurança jurídica. Não resolve o problema, só causa um problema gravíssimo de insegurança jurídica. E aí, não posso deixar de alertar mais uma vez o Poder Executivo em relação à sua Procuradoria. A falta de cuidado na elaboração de mensagens, porque faz com que a gente tenha que debater um tema tão importante e a gente não tenha essa casa, porque não tem poder de iniciativa, como resolver. E há outros problemas. A lei complementar número 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, também não foi obedecida com essa mensagem. Por quê? Porque a lei ela fala que as despesas decorrentes da execução dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias existentes. Se circula nos bastidores de que haveria subsídio para passagem. Mas isso não está no texto da lei. Mas se existir subsídio, tem que estar na lei. E se existir subsídio e tem que estar na lei, tem que ter estudo de impacto orçamentário financeiro, senhor presidente. Infelizmente, isso também não foi apresentado. Então, há uma flagrante inconstitucionalidade,
uma afronta à lei orgânica municipal, no seu artigo 140, a lei nacional 8.987, a lei 866, que é a lei de licitações e contratos, e a lei 4.320/64, que é a lei do orçamento público. Infelizmente, meu voto não pode deixar de ser não. Capitão Nelson. Professor Paulo. Da mesma forma como muitos oradores